E aí, bora saber como é que é escolhido um ministro do Supremo Tribunal Federal, quais são os requisitos, enfim, o que a pessoa precisa para chegar lá? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar sobre como você consegue se tornar um ministro do STF. Mas antes de esclarecer essas dúvidas para você, vamos só dar alguns recadinhos rápidos. Primeiro, eu troquei novamente o cenário do Diretas de Direito. Antes eu gravava num fundo preto, depois eu passei a gravar na minha sala. Como dava muito trabalho, cada vez eu tinha que ficar arrumando a sala para gravar um vídeo, eu vim aqui na minha biblioteca, no meu escritório, para gravar o vídeo. Eu tava pensando em fazer aqueles vídeos clássicos, assim, do pessoal que é mais intelectual, que grava, assim, na frente dos livros e tal. Só que daí eu parei para ver que eu não tenho livro de direito. Se eu fosse colocar minha biblioteca jurídica atrás de mim, eu teria que deixar o Kindle, o celular, enfim, é tudo em PDF, mas é o que eu tenho pro momento e esse é o novo cenário do nosso canal. Segundo recado é que eu voltei a usar o Twitter, que é uma rede social que eu usava há muito tempo atrás, tinha dado um tempo, tô voltando devagarzinho a twittar e tal. Então, se você quiser, me siga lá no Twitter, procura por Tássio Denker no Twitter que você vai me encontrar. Pode me encontrar e me adicionar também no Face, enquanto eu tiver vaga eu vou aceitar todo mundo lá. E o terceiro recado é, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer. Eu tô quase chegando aí a 3.000 inscritos no canal e eu vou até fazer uma promessa aqui agora pra vocês. Se o canal chegar a 5.000 inscritos, eu prometo que eu gravo um vídeo completamente diferente aqui da finalidade, do objetivo do canal, um vídeo aí de repente para vocês, sei lá, darem risada, ou de repente para mim mostrar algum outro dote que eu tenho, enfim, vou fazer uma surpresa para vocês. Então tá lá, se o canal chegar a 5.000 inscritos, vai ter surpresa aqui no canal. Mas chega de enrolação e vamos falar sobre o tema do vídeo, que é porque vocês estão aqui no canal, para saber como é que uma pessoa se torna ministro do STF aqui no Brasil. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é a nossa corte mais alta, é o principal tribunal no Brasil. Eu tenho um vídeo muito legal assim para vocês assistirem, se vocês quiserem saber como é a organização judiciária do Brasil, vou deixar linkado aqui embaixo, mas lá eu explico certinho todas as instâncias que existem, todos os tribunais que existem e qual que é o papel do STF dentro dessa organização judiciária. O STF, ele é composto por 11 ministros, e cada vez que algum ministro ou ele se aposenta, ou ele pede para sair, ou de repente ele morre, falece, como aconteceu, por exemplo, com o ministro Teori há um tempo atrás, abre uma nova vaga no STF e quem indica a pessoa que vai entrar no STF é o presidente da República. Essa é uma prerrogativa do presidente da República. Uma vez que o presidente da República indique esse novo membro ou um novo postulante a membro do STF, essa indicação, esse nome, ele vai para uma sabatina na Comissão de Justiça do Senado. Então são lá, não sei quantos são agora, são 11, 9, sei lá, são um número de senadores que vão fazer uma sabatina, vão fazer uma série de perguntas, provavelmente perguntas para saber se a pessoa tem conhecimento jurídico e também para saber se a pessoa tem um posicionamento às vezes que é compatível com a ideologia republicana, enfim, de repente saber o que a pessoa pensa sobre aborto, sobre descriminalização do uso de drogas, todos esses assuntos assim. Depois da sabatina, a Comissão de Justiça vai fazer um relatório e vai submeter esse relatório, que ela pode indicar a aprovação ou pode indicar a reprovação, tanto faz. Quem decide, na verdade, quem dá a palavra final é o plenário do Senado. Então é o conjunto de senadores vão votar e ele precisa de uma maioria simples. Então se ele conseguir 41 votos a favor, ele se torna o novo ministro do STF. Tá, esse é o procedimento para a pessoa chegar lá. E o que a pessoa precisa para poder ser indicado ao STF? Bom, a pessoa para poder ser ministro do STF, ela precisa atender alguns requisitos. Esses requisitos, eles estão lá no artigo 101 da Constituição, que diz que a pessoa precisa ter uma idade entre 35 e 65 anos, ela precisa ter um notório conhecimento jurídico e ela também precisa ter uma reputação ilibada. E um ponto interessante é exatamente esse notório saber jurídico. A pessoa, ela não precisa ter formação em direito. Ela basta saber, conhecer o direito, conhecer as leis, conhecer o sistema jurídico do Brasil, que ela já preenche esse requisito. Outro requisito é a reputação ilibada, aí isso aí é um critério um pouco mais subjetivo. Na verdade, essa reputação ilibada ela serve mais para você reprovar alguém em algumas situações do que necessariamente para aprovar. É um critério bastante subjetivo. E nós temos um quarto requisito que eu não falei porque ele não está no artigo 101, mas na verdade ele está lá no artigo 12, se eu não me engano, é o artigo 12 da Constituição, que fala sobre a nacionalidade. Eu já gravei um vídeo sobre dupla cidadania e dupla nacionalidade, falando a diferença entre esses termos, que as pessoas às vezes falam, vou tirar dupla cidadania e tal. Dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão saber que existe sim diferença entre esses dois termos.
Mas o capítulo da Constituição que fala sobre nacionalidade, lá no artigo 12, se eu não me engano, parágrafo 3º, inciso 4º, ele diz que entre os cargos que são privativos para brasileiros natos dentro do Brasil, como é o caso, por exemplo, de presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e também ministro do STF. Então o quarto requisito para você ser ministro do STF é você ser brasileiro nato. Tecnicamente, é mais fácil você ser ministro do STF do que você necessariamente ser um magistrado ou ser um promotor de justiça. É menos complexo, basta você conhecer as pessoas certas, ter quem te indique, ser amigo do presidente da República, que você pode chegar lá. É óbvio que são apenas 11 vagas, então não é que seja mais fácil, estatisticamente falando, é muito mais difícil você ser. Mas, por exemplo, o nosso atual ministro e presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele não foi aprovado por 2 vezes em concurso para a magistratura. Porque o concurso para a magistratura ele é muito mais complexo e difícil do que a própria sabatina lá no Senado, que vai o quê? Que vai testar ou medir os seus conhecimentos jurídicos. Isso significa que ele não é capaz ou que ele não tenha um notório saber jurídico? Não, não tem nada a ver. Ele pode ser um ministro tão capaz quanto qualquer outro ministro que tenha sido, por exemplo, juiz de carreira, como é o caso do Fux, como é o caso, por exemplo, do Lewandowski. Isso não muda, não modifica, não interfere. É interessante mencionar isso porque, por exemplo, o Dias Toffoli, ele já foi o quê? Consultor jurídico da CUT, do Partido dos Trabalhadores, ele foi advogado do Lula em 3 campanhas presidenciais, depois foi indicado para um cargo de advogado-geral da União com o Lula e depois, posteriormente, com a Dilma, ele foi indicado para o STF. Então, infelizmente, a nossa Suprema Corte, ela tem sim esse vício, ele tem esse defeito de trazer para dentro da sua corte pessoas, às vezes, com uma conotação política. O próprio Gilmar Mendes, por exemplo, também foi advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso e foi indicado para esse cargo. Parece que em 2020, 2 ministros vão atingir a idade limite, ali vão ter que se aposentar, se não me engano, 75 anos, que impõe uma aposentadoria compulsória. Então vão abrir 2 novas vagas para o STF. E o presidente eleito ele pode indicar quem ele quiser, desde, claro, que a pessoa preencha os requisitos. Então vamos pensar, por exemplo, num personagem aí fictício, um personagem assim polêmico, que não tem graduação acadêmica, não é formado em direito, mas é de repente alguém aí que adora falar pelos cotovelos, assim, fala bastante, é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa também que comete algumas gafes assim meio fantásticas. Vamos pensar num personagem, vamos chamar ele, por exemplo, de Orvalho de c****. Digamos que esse Orvalho de c****, ele adora fazer vídeos na internet fumando charutão na frente da sua biblioteca e tal, e ele fala algumas coisas que são verdadeiras. No meio dessas verdades ele coloca algumas inverdades ou algumas teorias da conspiração, ele faz a cabeça de muita gente e acaba ali se tornando até um certo guru. É um cara que manja de astrologia, já foi astrólogo, é um cara, por exemplo, que acredita que a Pepsi Cola tem fetos humanos. Enfim, vamos pegar um personagem assim bastante polêmico. Digamos que esse personagem ele também acha que sabe muito de direito, embora ele não tenha, de repente, formação na área. E ele é indicado pelo presidente da República para compor o STF. Pode isso? Pode, mas ele vai precisar o quê? Preencher aqueles requisitos. Um dos requisitos é a questão da idade. Digamos que ele tenha menos que 65 anos, então ele possa ser indicado para o STF. Notório saber jurídico. Bom, ele fala, as pessoas idolatram, uma galera acha que ele fala abobrinha, outra galera fala que o cara é um gênio, inteligente, um grande intelectual do Brasil. Bom, é uma questão discutível, vai ser submetido ao quê? Submetido a uma sabatina no Senado. Aí os senadores, você já sabe, a maioria dos senadores estão junto com o presidente, de repente o filho do presidente é amigo do cara, acha o cara um guru também, beleza, pode ser aprovado. E daí por fim você tem a questão da ilibada reputação, que como eu falei já é um critério subjetivo ali, ele serve mais para as pessoas reprovarem do que necessariamente para aprovarem. Então ali ninguém faz vista grossa de repente de uma coisa ou outra que ele tenha falado, de um ou outro deslize. Pode se tornar ministro do STF? Pode, nada impede que venha a ser um dos ministros do STF. E é isso, espero que vocês tenham entendido como é que é feita essa escolha, quais são os requisitos para ser um ministro do STF, e a gente se vê no próximo vídeo.